Vamos lá. Omni-Man é, sem dúvida, um dos personagens mais fascinantes e perturbadores dos últimos tempos. E a grande questão que fica na cabeça de todo mundo é: como é que a mesma pessoa consegue ser um pai dedicado, um marido amoroso e, ao mesmo tempo, um assassino em massa, capaz de um genocídio? É um verdadeiro quebra-cabeça. Olha só que loucura. De um lado, temos o herói que a gente conheceu por anos. Do outro, um soldado frio e calculista de um império. É uma contradição brutal, mas, para tentar entender isso, que tal a gente olhar por um ângulo diferente? E se a ideologia que move o Omni-Man não for bem uma escolha, mas uma espécie de doença? Uma doença que a gente pode diagnosticar. Ok, para fazer esse diagnóstico, a gente vai precisar de algumas ferramentas, digamos assim. Pense nelas como se fossem lentes de aumento filosóficas que vão nos ajudar a enxergar o que está por baixo da superfície. São 3 conceitos bem importantes que vão guiar a nossa análise. O primeiro conceito é o que a gente vai chamar de o geral. Pensa na ideia maior, na regra do jogo, sabe? Pode ser a missão do Império Viltrumita, as leis de um país, uma ideologia, é o sistema, o conceito abstrato que está acima de tudo e de todos. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem o indivíduo. E aqui é o oposto. A gente não está falando da ideia, mas da coisa real, concreta. Não é a lei, é a pessoa. Não é a missão do Império, é o planeta que vai ser conquistado. É o filho, a esposa, é aquilo que tem nome, rosto e história. E por último, temos as determinações. Pensa nisso como a ponte que liga a grande ideia, o geral, com a pessoa real, o indivíduo. São as ações, as decisões, os fatos. É o momento em que a teoria vira a prática. E é aqui que o problema começa a aparecer de verdade. Com essas 3 ideias em mente, a gente pode começar o diagnóstico. Bom, agora vamos pegar essas ferramentas e aplicar direto no coração do problema. A ideologia do Império Viltrumita. A força que move o Omni-Man. E a primeira descoberta aqui é crucial. O problema não começa no Omni-Man. Ele não é o paciente zero, entende? Ele é, na verdade, um sintoma, um agente de um sistema que já está doente há muito tempo. A enfermidade de verdade é a própria ideologia viltrumita. E essa doença sistêmica tem até nome, atotalitarismo. Basicamente é quando o geral, no caso o império, se torna tão absoluto que ele esmaga o indivíduo. A lógica é simples e brutal. O império é tudo, a pessoa não é nada. Família, amor, vida, tudo isso é secundário, um obstáculo que precisa ser removido. Mas aí fica a pergunta, né? Como um sistema tão desumano consegue se manter? Como ele convence seus soldados a fazerem o que fazem? Bom, ele faz isso com a ajuda de uma segunda doença, que é totalmente dependente da primeira. E o nome dela é Todetita, a doença da perfeição. A ideia por trás disso é, sinceramente, assustadora. O ideal viltrumita, com sua força e longevidade, é considerado tão perfeito, mas tão perfeito, que qualquer outra forma de vida é vista como imperfeita, deficiente, inferior. São como insetos, e o que se faz com insetos, a gente esmaga. E toda essa filosofia doentia pode ser resumida em uma única e terrível pergunta que o Omni-Man faz pro filho dele, o Mark. Essa frase é o diagnóstico completo em poucas palavras. Com essa pergunta, ele está dizendo para o Mark: esqueça seus amigos, sua mãe e esse planeta. Eles são frágeis, temporários. O Império, essa ideia perfeita, é eterno. O que ele está fazendo ali, na verdade, é tentar contaminar o próprio filho com a mesma doença que o consome. Então, se essa ideologia é uma doença crônica que ele carrega há séculos, o assassinato dos Guardiões do Globo foi o surto, foi o sintoma agudo, violento e repentino dessa condição. E isso levanta uma questão que não quer calar. A missão dele era de infiltração, um plano de longo prazo. Ele tinha todo o tempo do mundo. Então, por que aquela pressa toda? Por que aquele massacre tão precipitado e francamente tão mal executado? A resposta é que não foi uma decisão estratégica. Não foi um ato lógico. Foi um ato de puro pânico. Foi a manifestação de uma terceira doença, uma que ataca diretamente a capacidade de agir com calma e razão. O nome dessa condição é oretita aguda. É como se fosse uma doença da vontade, que causa uma impaciência desesperada. Sabe aquela necessidade de resolver tudo para ontem, não importa as consequências? É isso, só que elevado à milésima potência, levando a ações impulsivas que quase sempre terminam em desastre. E foi um efeito dominó perfeito. Primeiro, o gatilho. Os poderes do Mark aparecem e o Omni-Man entra em pânico.
Depois, a ação precipitada. Ele mata os guardiões para tentar acelerar as coisas. E o resultado? Fracasso total. A missão foi exposta, o planeta se uniu contra ele e, o pior de tudo, ele acabou afastando a única pessoa que ele precisava ter do lado dele. Certo, com o diagnóstico completo na nossa frente, a verdadeira batalha interna do Omni-Man fica muito mais clara. E é aqui que a história tem uma virada surpreendente, porque a resposta não é bem o que a gente imagina. Vamos pensar naquela agonia toda que ele sente, naquela dor, naquele conflito visível entre o dever e o amor. A gente tende a ver isso como uma fraqueza, né? Como uma falha no soldado perfeito. Mas e se for exatamente o contrário? E se aquele conflito todo não for um sinal da doença, mas sim um sinal de saúde? É a humanidade dele, o indivíduo que ele aprendeu a ser na Terra, lutando para se libertar. É como se fosse o sistema imunológico da alma dele finalmente reagindo contra a infecção. Então, para resumir, a doença é a filosofia fria e totalitária de Viltrum. E a cura? A cura é justamente aquilo que essa filosofia tenta destruir: o amor pela família, a importância de uma única vida, a importância do indivíduo. Isso muda completamente a nossa visão daquela cena final dele na Terra. Aquele momento em que ele simplesmente não consegue matar o próprio filho, aquilo não foi uma falha de missão. Foi o colapso final da programação ideológica dele. Foi a doença perdendo a batalha. Naquele instante, o indivíduo, que ele deveria ter descartado como algo fraco e sem valor, se tornou a única coisa que importava. O amor pelo filho foi um fato tão poderoso, tão real, que a ideologia doentia simplesmente não conseguiu superar. No fim, o amor foi mais forte que o império. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além do Omni-Man. Se ideologias como a dos Viltrumitas funcionam como uma doença que infecta sistemas inteiros, talvez a rebelião, o simples ato de dizer não seja só um ato político. Talvez seja o primeiro passo, e o mais essencial, para a cura. Não só de uma pessoa, mas de todo um sistema.